Bom dia, irmãos. Que a graça do nosso Deus seja com todos nessa manhã. Eu gostaria a todos que abrissem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5, e nós vamos ler o versículo 16. Mateus 5 e 16 diz assim: Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Novamente, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Que o Senhor abençoe a tua palavra, o ensino nessa manhã. Se nós olharmos para os versículos anteriores, o Senhor refere-se a nós como sendo o sal da terra e como sendo a luz do mundo. E agora aqui no versículo 16, ele fala que nós devemos brilhar como a luz. E quando nós olhamos para esse versículo, o que nós podemos relacionar a essa luz que deve brilhar? Quando nós olhamos aqui, nós lembramos que para nós brilharmos como a luz, nós temos que ser obedientes. Se nós queremos de fato que todos vejam as nossas boas obras, aquilo que nós somos e aquilo que nós podemos fazer em nome do Senhor Jesus, nós temos que ser obedientes. E se o nome de Deus deve ser glorificado através das nossas vidas e através daqueles que vão enxergar em nós ser de fato alguém que faz a vontade de Deus, o nome de Deus vai ser glorificado. E se Ele é glorificado é porque nós de fato somos obedientes. O ensino que nós vamos tratar nessa manhã, na permissão do Senhor, é com relação à nossa obediência. E nesse versículo nós encontramos isso: brilharmos como a luz, fazermos a vontade de Deus para que todos vejam, e assim, como resultado, o nome de Deus vai ser glorificado. Quando nós falamos de obediência, o que nós podemos relacionar a essa palavra de tanta importância em nossa vida como filhos de Deus, como seus súditos? A palavra obediência é fruto da nossa fé e é fruto do nosso testemunho. E a nossa fé e o nosso testemunho, ele tem que ser genuíno, verdadeiro, para que o nome de Deus possa ser glorificado. E por que fé? Fé é uma demonstração de confiança e de esperança. Quando nós depositamos a nossa fé em Deus, é sinal de que nós confiamos. É sinal que, de fato, nós compreendemos que as promessas de Deus são verdadeiras e, por isso, nós esperamos. E a nossa esperança não se torna vã, mas verdadeira em Jesus Cristo. E ela está ligada à nossa obediência enquanto nós vivemos aqui nesse mundo. Testemunho, porque através do nosso testemunho, nós podemos revelar quem nós somos e temos que ser, através do nosso testemunho, pessoas transparentes, verdadeiras e fiéis a esse Deus que um dia nos amou, enviando o seu próprio Filho, o Senhor Jesus, para nos salvar. Obediência, relacionado à fé e ao testemunho. E através da obediência, muito nós podemos fazer para que o nome de Deus seja glorificado. E quando nós falamos de obediência, nada melhor do que nós falarmos de um personagem que está descrito lá no Antigo Testamento. É a respeito do profeta Elias. E eu peço a todos que possam abrir agora suas Bíblias em 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17. E aqui nós vamos entender e ver um exemplo de obediência na vida do profeta
Elias. Elias aqui está descrito na história aqui, narrada aqui em 1 Reis, como sendo o profeta que viveu nos dias do rei Acabe, o rei mais perverso de Israel. E esse rei Acabe reinou sobre Israel, tendo como capital Samaria, mas foi o rei mais perverso porque se casou com Jezabel, e tudo isso nós temos conhecimento. Jezabel, ela trouxe ali para o povo de Israel, junto com o seu marido Acabe, o rei Acabe, algo relacionado à idolatria. Eles já serviam ali ao deus Baal, e quando ela se casou com o rei Acabe não somente trouxe esse ídolo, essa adoração ali para Samaria, como construiu um templo e construiu um altar para que o povo pudesse também adorar a esse Deus falso, a esse Deus que não era o Deus verdadeiro. E essa idolatria do povo, ela aumentou, e ela fez com que a ira se acendesse no coração de Deus contra o povo de Israel. E no momento em que chegamos aqui no capítulo 17, então algo acontece. E aqui nós vamos ler o capítulo 17 e falar de duas histórias, de duas narrativas. E através disso nós vamos entender e vamos ver o exemplo de obediência na vida do profeta Elias. Diz aqui no versículo 1 do capítulo 17: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio-lhes a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te, junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer. E bebia da torrente, mas passados muitos dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Versículo 8: Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo novamente a Elias: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar este resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno, traze-mo aqui fora, depois farás para ti mesmo e para o teu filho. Versículo 14: Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Depois disto, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu.
Então disse ela a Elias: que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazer à memória a minha iniquidade e matar o meu filho? Ele lhe disse: dá-me o teu filho. Tomou-o dos braços dela e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. Versículo 22. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe e lhe disse: vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. A palavra na sua boca é verdade. Aqui nós acabamos de ler 2 histórias, 2 fatos que aconteceram no passado, na vida do profeta Elias e aqueles que estavam ao seu redor. 2 fatos e 2 histórias que revelam a obediência de Elias, o qual nós vamos ver aqui na explicação dos versículos. 2 fatos relacionados a uma obediência genuína e verdadeira, que teve um excelente resultado na vida do profeta Elias e também na vida daquela viúva. E mais que isso, através de todo esse acontecimento, o nome de Deus foi glorificado. Como anteriormente temos lido lá em Mateus 5:16, através da nossa luz brilhar, através das nossas ações, através do nosso testemunho, o nome de Deus foi glorificado e pode ser glorificado. E através dessa história aqui nós vemos que ao final o nome de Deus também foi glorificado. Por isso da importância de sermos obedientes a Deus, tão somente a Ele, para que de fato nós possamos desfrutar ao longo dos nossos dias das bênçãos do Senhor. Não são bênçãos materiais, não, mas o suprimento necessário para nós vivermos até aquele grande dia, quando estaremos junto com o Senhor para todo sempre. Quando nós olhamos aqui então e falamos a palavra obediência, nós podemos dar um exemplo tão simples. Obediência é como nós andarmos de mãos dadas com o Senhor Jesus Cristo, lado a lado com Ele. Um exemplo tão simples é nós, quando somos crianças, podemos ser jovens ou até adultos, quando estamos com os nossos pais, podemos ter o privilégio de pegar em suas mãos. E quando nós pegamos nas mãos dos nossos pais, nós sentimos o quê? Segurança, tranquilidade. Podemos caminhar juntos, sabendo que vamos chegar a um local seguro. E da mesma forma, quando nós estamos caminhando com o Senhor Jesus, estamos de mãos dadas com Ele, ouvindo a sua voz, sabendo que podemos confiar, sabemos que os nossos passos e o nosso caminho se torna cada vez mais seguros até aquele grande dia. E essa segurança, essa confiança existia na vida do profeta Elias. E quando nós olhamos aqui para a primeira história, nós vemos que a ira de Deus se acendeu contra o povo de Israel, contra o reinado de Acabe. E Elias ali então profetizava naqueles dias. E vemos aqui que Elias, com certeza pela ordem de Deus, ele orou ao Senhor para que cessasse a chuva, as águas não pudessem mais cair sobre essa terra e a terra pudesse se tornar em sequidão. Mas o que nós vemos aqui que após Elias orar e o Senhor atender a sua voz, o Senhor, por conhecer o coração do profeta Elias, não deixou ele na mão.
Por mais que as coisas lá fora possam se tornar difíceis, não somente para nós, mas principalmente para aqueles que ainda não têm a Cristo Jesus, se nós estivermos andando lado a lado com o Senhor, de mãos dadas, ouvindo a sua voz e sendo obedientes a Ele, com certeza Ele nunca vai nos desamparar. E aqui a palavra de Deus traz essa grande lição, nos ensina de fato como nós devemos viver e qual a importância que nós devemos dar com relação à nossa obediência a Deus. Mas diz aqui no versículo 2, veio a palavra do Senhor dizendo a Elias: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente, a um ribeiro, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Ali o Senhor estava dando uma ordem ao profeta Elias, e ele tinha que cumprir essa ordem para que fosse bem sucedido aquilo que o Senhor planejara para a sua vida dali em diante, naqueles dias em que a terra estaria seca, sem água. E nós vemos aqui no versículo 5, foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Primeiro o Senhor deu uma ordem, assim como Ele revela essa ordem para nós através da sua palavra, como nós devemos caminhar aqui nesse mundo hostil, no mundo cheio de trevas. Ele dá a ordem e nos ensina através da sua palavra. Se nós queremos ser bem-sucedidos, se nós queremos ter dias tranquilos, mesmo nas adversidades, o Senhor nos ensina aqui que nós devemos ouvir a sua voz. E foi isso que o profeta Elias fez, ouviu a voz do Senhor. E diz a palavra de Deus, como temos lido, foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, sinal de obediência. Elias não questionou ao Senhor que ele deveria ir a um certo lugar para beber da água daquele ribeiro em Querite. Ele não questionou ao Senhor que os corvos, um animal imundo, um animal que come os restos mortais, iria alimentá-lo naqueles dias em que ele estivesse ali. De forma alguma ele questionou. E obedecer é saber aquilo que o nosso Senhor quer para as nossas vidas, sem questioná-lo. E aqui nós vemos que o profeta Elias deu essa demonstração de obediência, sem questionamento. Ele simplesmente fez tudo segundo a palavra do Senhor. E vai uma pergunta a cada um de nós nessa manhã: será que nós temos ouvido a voz do Senhor e temos feito tudo segundo a palavra do Senhor? De 0 a 10, qual a pontuação que nós damos para a nossa obediência ao Senhor? O que de fato nós temos colocado como prioridade nas nossas vidas? Irmãos, o dia do Senhor está chegando. Irmãos, nós temos um lugar em que nós podemos nos reunir, desfrutar da comunhão, da palavra do Senhor. E não somente isso, se nós lá fora somos obedientes, isso vai trazer bênção para a igreja local, porque aqui nós vamos de fato ser transparentes, aqui de fato nós vamos ser verdadeiros e fiéis ao Senhor, desfrutando das bênçãos de Deus, da comunhão, e levando consigo isso para dentro do nosso lar, para dentro do nosso trabalho, para dentro da nossa escola, aonde estudamos. Isso vai fazer com que realmente nós possamos buscar o Senhor de todo o nosso coração. No Salmos 90, versículo 12, diz a palavra de Deus: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. E ser sábio e agir com sabedoria é o mesmo que obedecer a Deus. E obedecer a Deus é de fato fazer toda a diferença, é agir com cautela. E será que nós temos sido cautelosos com relação à nossa vida, ao nosso testemunho, à fé que depositamos em Jesus Cristo?
É uma pergunta que fica a cada um de nós nessa manhã. E nós vemos isso na vida do profeta Elias. E qual foi o resultado da sua obediência? Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer. O Senhor não desamparou ao profeta Elias e fez daquele animal imundo ele saciar a sua fome física. E vemos que, passado por muitos dias, aquela torrente se secou. Aqui essa torrente em Querite, ela se enchia ao longo dos dias em que chovia sobre a terra. Mas quando vinha o calor, quando parava, cessava de chover, esse ribeirão, essa torrente, aos longos dos dias ia se secando. E isso aconteceu naqueles dias. Chegou um momento que não tinha mais água para beber naquele local em que Deus tinha colocado o profeta Elias. Chegou um dia que não precisaria mais ele ser alimentado pelos corvos. E então o Senhor dá outra ordem a Elias e mais uma vez ele obedece. E nós vemos então que o Senhor pede para que Elias vá agora, se dispõe e vá até Serepta, pertencente a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. O Senhor sabe o que é melhor para nós, e Ele sabe até onde nós podemos ir, basta apenas sabermos obedecer a sua voz. E novamente no versículo 10, o profeta Elias dá um sinal da sua obediência a Deus. O Senhor mais uma vez dá uma ordem a ele, e mais uma vez ele cumpre essa ordem. Mais uma vez ele cumpre aquilo que o Senhor queria para a sua vida. E vemos aqui que então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, como o Senhor tinha dito, apanhando lenha, e a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Mais uma vez o Senhor iria saciar a sede do profeta Elias. Mais uma vez, através daquela viúva, o Senhor ia fazer com que a sua fome pudesse ser saciada. Mas através do profeta Elias, a bênção não somente iria chegar no profeta agora, mas agora a bênção ia chegar sobre aquele lar, que bondosamente, através daquela viúva, ela iria realmente desfrutar das bênçãos do Senhor, assim como o profeta Elias já tinha desfrutado. Nós vemos que, a partir do versículo 14, Elias assim diz, assim explica, através da sua fé em Deus, o que iria acontecer naquele lar, se aquela mulher, se aquela viúva se dispusesse a ouvir a voz do profeta Elias, que estava amando do Senhor. E diz aqui no versículo 14: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Aqui o que o profeta Elias estava querendo dizer àquela viúva, que se ela confiasse no Deus de Israel, se ela confiasse naquilo que ele estava dizendo a respeito do Senhor, nunca mais iria faltar alguma coisa na vida daquela mulher. Irmãos, se nós formos obedientes, nós vamos desfrutar sim das bênçãos. Se nós formos obedientes, nós vamos desfrutar daquilo que o Senhor tem proposto a cada um de nós. Nunca mais vai faltar nada na nossa vida. O principal nós já temos, irmãos, que é a salvação. As demais coisas vão ser acrescentadas segundo a nossa necessidade. Não devemos correr atrás daquilo que é inútil. Não devemos correr atrás daquilo que não traz glória para o Senhor e nem satisfação para o nosso coração. Muitas vezes estamos buscando tantas coisas e estamos nos esquecendo de sermos obedientes. Com o pouco, o Senhor pode fazer muito nas nossas vidas, se nós estivermos de mãos dadas com o Salvador.
Não adianta o Senhor estar lá na frente e nós ficarmos para trás. Não vamos ouvir a sua voz, não vamos dar crédito ao seu ensino, não vamos ser bem-sucedidos aqui nesse mundo de trevas, apenas vamos ficar para trás. O Senhor nunca vai nos esquecer, mas nós podemos nos esquecer dele se não formos obedientes. A obediência começa dentro do nosso lar. A obediência ela é refletida dentro de uma igreja e principalmente numa sociedade tão corrupta. E ela deve ser importante na nossa vida. Mas sabe por que o profeta Elias ele era obediente a Deus? Porque ele valorizava aquilo que estava de maior dentro do seu coração. E sabe o que era, irmãos? O Espírito Santo de Deus. Aqui o profeta Elias demonstrou que ele era guiado pelo Espírito de Deus. Irmãos, será que nós temos valorizado aquilo que de maior Deus tem colocado no nosso coração? A palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses 5,19: não apagueis o Espírito que habita em vós. Em Efésios capítulo 1, em 2 Coríntios também, capítulo 1 também, a palavra de Deus diz que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa, que Ele é o penhor, é a garantia de que um dia estaremos para sempre na presença do Senhor. A obediência está ligada à fé, a confiança e a esperança, e é o Espírito de Deus que habita em nós, que nos dá esperança e que nos garante de que a nossa confiança não é vã e que vale a pena nós testemunharmos, que vale a pena nós confiarmos, porque a bênção não somente pode ser para nós, mas para aqueles que estão ao nosso redor, para que o nome de Deus seja glorificado. Essa é a importância da obediência nas nossas vidas. Algo que nós já conhecemos desde pequeno, através dos nossos pais. Algo que nós conhecemos quando damos crédito à palavra do Senhor e nos convertendo, crendo no Senhor, recebemos o perdão dos nossos pecados e a salvação. Basta tão somente sermos obedientes para sermos bem-sucedidos e desfrutarmos das bênçãos do Senhor. Temos aqui que aquela mulher fez tudo segundo o que o profeta Elias fez. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias, assim comeram ela e a sua casa muitos dias. A bênção não foi somente para aquele dia, para aquele momento, mas por muitos dias. Um pouco ela tinha, mas ela confiou, e desse pouco muito fez o Senhor. Irmãos, se a nossa fé for menor que um grão de mostarda, muito o Senhor pode fazer por nós. A oração de um justo tem realmente o seu valor diante de Deus. A nossa obediência tem o seu valor diante de Deus. E aqui aquela mulher foi obediente, e nós vemos que da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Aquela fome foi saciada. Aquele menino e aquela viúva que sabia que daquele instante em diante, quando fizessem a última refeição, iriam morrer de fome, de sede. Nós vemos aqui que, por ela dar ouvidos àquilo que o profeta Elias tinha falado, muitos dias, realmente ela desfrutou das bênçãos do Senhor. A sua casa estava farta daquilo que eles necessitavam. Mas não foi por isso, irmãos, quando nós vemos a partir do versículo 17 em diante, que sucedeu àquela família. A adversidade chegou mesmo elas confiando, mesmo eles sendo obedientes à voz do Senhor. E diz a palavra de Deus que o seu filho veio a padecer, veio a morrer. Então ela chega diante do profeta Elias e diz: viesse a mim para trazer à memória a minha iniquidade e matares o filho. Sabe o que é o importante aqui? Dizer, irmãos, e enfatizar, que aquela mulher reconheceu a sua iniquidade. Ela sabia que ela merecia aquilo. E ela disse àquele profeta: após uma bênção tão grande ter chegado à minha casa através de você,
Mesmo assim, agora, você trouxe à memória de Deus a minha iniquidade, ao ponto de matar o meu filho? Mas o que o profeta Elias disse, sabendo e confiando em Deus, o que Deus poderia operar através do seu poder na vida daquele menino? Disse-lhe o profeta: dá-me o teu filho. Tomou dos braços dela e levou para cima, ao quarto onde ele mesmo se hospedava e deitou em sua cama. Então o profeta Elias clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também a essa viúva com quem me hospedo afligisse, matando-lhe o filho. E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que te faças a alma desse menino tornar a entrar nele. O profeta Elias sabia que o Senhor poderia fazer algo ainda maior do que simplesmente saciar a sua sede e a sua fome. O Senhor pode fazer algo ainda maior por nós, irmãos, se tão somente nós confiarmos. Não somente sermos meros ouvintes, sentarmos aos bancos ou lermos a palavra de Deus em nossa casa, mas sim colocá-la em prática. O profeta Elias aqui, ele não somente obedecia, mas ele colocava em prática aquilo que Deus queria de melhor para a sua vida, e isso refletia na vida daqueles que estavam ao seu redor. Irmãos, quando nós falamos que Elias obedecia porque o Espírito de Deus agia na sua vida, se nós olharmos lá para 2 Reis, capítulo 2, do versículo 9 a 11, após Elias e o seu sucessor Eliseu ter passado o Jordão, Elias, antes, sabendo da sua partida, ele pede algo ao seu sucessor, a Eliseu, que o acompanhava naquele momento e que se tornaria dali em diante profeta também sobre o povo de Israel. Ele pede a mim o que quiseres. E sabe o que o profeta Eliseu pediu ao profeta Elias? Eliseu pediu ao profeta Elias: porção dobrada do teu espírito. O Espírito agia de fato na vida de Elias. O Espírito pode agir em nossas vidas se tão somente formos obedientes. É somente isso que Deus pede a cada um de nós, nessa manhã e em todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Seja obediente e você vai desfrutar das bênçãos. E nós vemos que no versículo seguinte, ali em 2 Reis, uma carruagem de fogo com cavalos de fogo separou Eliseu e Elias. E o que aconteceu? Houve um redemoinho, e Elias não passou pela morte física, mas ele subiu aos céus. E Eliseu viu tudo isso. E por Eliseu ter visto tudo isso, ele ainda mais deu crédito à voz do Senhor. E o Espírito, porção dobrada, habitou em seu coração. E Eliseu fez muito mais ainda do que o profeta Elias pudesse fazer. Quando nós olhamos lá para Mateus 17, nós vemos aonde Elias estava, ao lado do Senhor na transfiguração. Elias e Moisés apareceram ao lado de Jesus. Que grau, né? Não dá para nós nos compararmos ao profeta Elias, porque ele foi obediente, porque ele valorizava o Espírito que habitava em seu coração. E da mesma forma, se nós queremos desfrutar das bênçãos do Senhor, nós temos que valorizar aquilo que nos garante a nossa entrada no céu. Nós temos que ser obediente, porque vale a pena. E no versículo 22, o que o Senhor fez? A oração do profeta Elias, atendeu a sua voz, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe e lhe disse: vê, teu filho vive. E qual foi a resposta daquela viúva, daquela mulher, daquela mãe, que estava com o seu coração cheio de dor pela perda do seu filho?
Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Irmãos, se somos obedientes, ou quando formos obedientes ainda mais à voz do Senhor, as pessoas vão ver que as palavras da nossa boca é verdade. Eles vão começar a dar crédito ao Senhor através do nosso testemunho, através da nossa fé. E qual vai ser o resultado? O nome de Deus vai ser glorificado. O nome de Deus foi glorificado não somente por Elias, mas por aquela viúva e com certeza pelo filho dela que tornou a viver. E é isso que o Senhor queria trazer a cada um de nós nessa manhã, esse ensino, realmente fazer com que os nossos corações e o nosso pensamento pudessem se voltar a essa grande verdade, a essa palavra que pode fazer toda a diferença nas nossas vidas, porque a obediência é algo indispensável para nós. É somente através da nossa obediência que o Espírito de Deus que habita em nós vai poder agir nas nossas vidas. Que de fato Deus possa nos abençoar e que nós levemos para o nosso lar, no meio em que nós vivemos, não somente aqui quando estivermos reunidos, esse ensino tão necessário para nós a respeito da obediência, para que o nome de Deus seja exaltado, glorificado e honrado para todo sempre. Amém.